Boa noite. Brasil chega a mais de 1 milhão de casos de dengue. 214 pessoas morreram só este ano. Taxa de desemprego é a menor desde 2015. Em um ano, 2 milhões de brasileiros conseguiram uma vaga no mercado de trabalho. E você vai ver também. Operação Lesa Pátria. Empresários do Distrito Federal são presos por financiar acampamentos golpistas em Brasília. No Espírito Santo, o deputado bolsonarista Capitão Assunção é preso por desobedecer ordens do STF. O deputado estadual Capitão Assunção, do PL do Espírito Santo, foi preso pela Polícia Federal por descumprir medidas cautelares. Depois de ser preso, o deputado estadual do PL, o capitão Assunção, prestou depoimento na Polícia Federal. Em seguida, o deputado foi encaminhado para o quartel-geral da Polícia Militar. A prisão do capitão Assunção aconteceu por determinação do Supremo Tribunal Federal, pelo descumprimento de medidas cautelares, já que o deputado estadual estava proibido de utilizar as redes sociais, em decisão do ministro Alexandre de Moraes. O advogado do deputado capitão Assunção conversou com a nossa equipe. A defesa tomou essa decisão com muita surpresa, porque normalmente quando se fala em uma decisão, uma prisão preventiva, você logo imagina que o seu cliente praticou alguma coisa em flagrante, ou alguma coisa de semana passada ou do mês passado. Mas, para nossa surpresa, quando a gente viu a decisão hoje, a decisão se refere a fatos ocorridos há mais de um ano. Como deputado estadual, o capitão Assunção está no segundo mandato. Ele que nas eleições de 2022 alcançou 98.669 votos. Foi o segundo deputado estadual mais votado do Espírito Santo. O deputado capitão Assunção por várias vezes se envolveu em polêmicas. 10 mil reais aqui do meu bolso que mandar matar esse vagabundo. Isso não merece estar vivo, não. Mas por que eu estou usando essa porcaria aqui que não serve para nada? A defesa do capitão Assunção entrou com um pedido junto ao STF. A Constituição Federal diz que, no artigo 53, que nenhum deputado federal, e se estende ao deputado estadual, pode ser preso salvo em flagrante de crime inafiançável, que não é o caso do deputado capitão Assunção, que está no exercício do mandato. A Polícia Federal prendeu 3 empresários suspeitos de financiar os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Os policiais cumpriram os mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 7 estados em mais uma fase da Operação Lesa Pátria. No Tocantins, os agentes apreenderam 80 armas de grosso calibre, 110 mil dólares e 26 mil euros. Os agentes miraram os financiadores do acampamento de extremistas montado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. 3 empresários foram presos. Adalto Lúcio Mesquita, de 56 anos, e Diogo Galvão, de 36, estavam em São Paulo. Joveci Xavier de Andrade, que tem 55 anos, foi preso no Distrito Federal. A CPI dos atos golpistas na Câmara Legislativa do DF apontou Adalto e Joveci como sócios de uma rede atacadista. Segundo a polícia, ambos estão entre os maiores financiadores do acampamento golpista. Os pagamentos foram comprovados por quebras de sigilo bancário pedidas pela comissão. Joveci prestou depoimento na CPI no ano passado. O senhor e o Adalto participaram de tais atos? O senhor estava no quartel-general? Senhor presidente, falando também por mim, não pelo meu sócio, eu não participei. De nenhum ato? De nenhum ato. Eu vou pedir para exibir uma foto aqui, porque a gente tem prova que o senhor participou. Peço que passe aí a foto. Aquele cidadão ali é o senhor, né? Sim, sou eu. E o senhor estava lá, né? Eu não entendi assim, o participar, ir lá. A defesa de Adalto e Joveci disse que não teve acesso à decisão judicial e que os investigados veem a operação como uma oportunidade para provar a inocência. A rede atacadista, que tem os dois como acionistas, afirmou que é contra atos de vandalismo. Enquanto as ações da Polícia Federal avançam nos inquéritos dos atos golpistas, deputados articulam a aprovação de 2 propostas de emenda à Constituição que podem blindar parlamentares de investigações.
Quem vai explicar essa história direitinho para a gente é o repórter Igor Damasceno, que está por dentro de tudo. Igor, quer dizer, os deputados querem ser cidadãos assim acima da lei ou dar a última palavra. Depois da Polícia Federal, são os deputados que vão decidir na prática se merecem ou não serem investigados. É mais ou menos isso? Exatamente isso, viu, Amanda? Boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Uma das propostas ficou conhecida como PEC da blindagem. Isso porque pode dar mais proteção aos parlamentares em ações da Polícia Federal dentro do Congresso. Na prática, o texto exige que, antes do cumprimento de mandados de busca e apreensão, a polícia solicite autorização de entrada à mesa diretora. Caso contrário, os policiais não poderão entrar no prédio do parlamento. O texto ganhou força depois que policiais federais cumpriram mandados nos gabinetes de Carlos Jordi e Alexandre Ramagem, ambos deputados federais do Partido Liberal. Nos bastidores, deputados da oposição têm pressionado o presidente da Câmara, Arthur Lira, a avançar com esse tema, só que oficialmente ele ainda não se posicionou sobre o assunto. Outra proposta polêmica, essa põe fim ao foro privilegiado. Isso mesmo, os parlamentares da oposição querem abrir mão do foro privilegiado e serem investigados na Justiça Comum. A manobra é para que os parlamentares tenham mais chances de recursos. Essa PEC que extingue o foro privilegiado já foi aprovada no Senado, está mais adiantada do que a outra, só que ainda aguarda apreciação na Câmara dos Deputados. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que muito dificilmente a PEC que limita a ação da Polícia Federal dentro do parlamento vai ser aprovada. Inclusive, ele se posicionou de forma contrária ao texto. Vamos ouvir. Não é razoável nós pensarmos a proibição de medidas cautelares contra qualquer tipo de segmento ou qualquer tipo de nível de autoridade pública. Isso é um meio de investigação, dado ao direito de quem investiga poder coletar provas, mas obviamente que isso tem que ter critério, é preciso ter forma, é preciso ter equilíbrio nesse trato. Mas uma proposta que extinga essa possibilidade, eu acho muito difícil de avançar. O União Brasil elegeu hoje o advogado Antônio Rueda como novo presidente do partido. O ex-prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, será o vice. A chapa foi eleita por unanimidade, com 30 votos. O atual presidente Luciano Bivar tentou cancelar a convenção, mas não conseguiu. O novo presidente deve assumir o cargo no dia 1º de junho. O União Brasil é um dos maiores partidos do país, com 59 deputados federais, 7 senadores e 3 ministros no governo do presidente Lula. O Senado começou a discutir a proposta para acabar com a reeleição para cargos do Executivo. As 3 propostas do relator do projeto, o senador Marcelo Castro, acabam com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. E estabelecem um mandato de 5 anos, inclusive para vereadores e deputados estaduais e federais. Senadores teriam 10 anos. A diferença entre os textos é sobre como seria feita a transição. Castro propõe um mandato tampão de 2 anos ou um mandato inicial estendido, para unificar todas as eleições. Outra proposta mantém a diferença de datas entre eleições municipais e majoritárias. Em todas as sugestões, a mudança só valeria depois das eleições de 2026. A regra não mexe com o direito adquirido, nem com a expectativa de direito de ninguém. Então, o governador que fosse eleito em 2026 teria direito, quer dizer, ter um mandato de 4 anos, teria direito à última reeleição por 5 anos. Então, o mandato dele terminaria em 2035. O senador também apresentou alguns pontos do Código Eleitoral, aprovado pela Câmara, que tem quase 900 artigos. O texto final será entregue na próxima semana. Entre as mudanças, o projeto obriga militares, juízes, membros do Ministério Público e policiais que quiserem se candidatar a deixarem os cargos 4 anos antes da eleição. O texto propõe ainda prazo fixo de 2 eleições para que políticos condenados fiquem proibidos de se candidatar novamente. Hoje, o prazo de inelegibilidade é de 8 anos após o cumprimento da pena.
Foram resgatados hoje os corpos de 2 vítimas das enchentes no Acre. Mais de 100 mil pessoas sofrem com as cheias no estado. O nível do rio Acre não para de subir desde a última quinta-feira. José é uma das vítimas da cheia. Ele perdeu tudo que tinha dentro de casa. Eles conseguiram me tirar lá a freezer e a geladeira, mas só que a cama, fogão, não prestou mais nada. A televisão, tudo, foi tudo. Em Brasileia, o nível das águas alcançou o maior índice da história. 70% da cidade está debaixo d'água. 15 mil pessoas estão prejudicadas. A situação do município é muito grave, porque hoje nós estamos com 70% do município inundado, e não só na zona urbana, pessoal, na zona rural também. Nesse primeiro momento é cuidar das pessoas, garantir a vida das pessoas e toda a infraestrutura. O município está isolado de via terrestre, não passa ninguém. Em Chapuri, o manancial ultrapassou a cota de transbordamento. A casa do líder seringueiro, Chico Mendes, está inundada. O batalhão da PM também foi atingido. A tendência em Chapuri é subir, porque Brasileia ainda está subindo. Então, em Brasileia superou 2015. A nossa expectativa aqui é que não cheguemos a aquela cota de 18,30 que foi de 2015, senão nós vamos ter uma calamidade bem maior. Mas estamos aguardando aqui em torno de 17 metros. Essa é a previsão técnica. Já são 17 municípios do Acre em situação de emergência por causa da cheia de rios e igarapés. Na capital acreana, o rio deve subir nas próximas horas. O nível do rio Acre se aproxima dos 17 metros. A situação é grave não apenas em Rio Branco, é grave nos outros municípios e ficando mais grave ainda em Rio Branco, haja vista que o impacto, o município que sofre maior impacto é justamente Rio Branco, de toda a bacia do rio Acre. Em Sena Madureira, pai e filha morreram depois que a embarcação onde estavam naufragar na última sexta-feira. Um adolescente morreu depois de ser levado por uma enxurrada em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Segundo a Defesa Civil Estadual, 15 pessoas morreram em decorrência das chuvas em São Paulo desde dezembro do ano passado. 9 foram vítimas de enxurradas. Pablo Oliveira dos Santos voltava para casa após um treino de futebol junto com os colegas e o treinador quando resolveram parar nessa galeria. Foi neste ponto que Pablo tentou lavar o pé e foi levado pela correnteza, entrando naquele bueiro. O corpo do garoto percorreu cerca de 200 metros de distância. A gente percebe aqui que a rua, além de ser inclinada, tem um outro detalhe. O bueiro, veja só, está sem a grade de proteção. Nós estávamos subindo do treino e eu só vi ele colocando o pé, ele deu um grito e estava lá embaixo já. Karen ouviu os gritos dos colegas de Pablo depois que ele foi arrastado pela enxurrada. Pegamos o ferro, tentamos levantar e na hora eu liguei pra polícia e tudo. Aí eu falei, gente, desce lá embaixo pra ver se eles já desceram. Aí as crianças, tia, ele tá lá embaixo, ele tá lá embaixo. Aí eu desci na hora, comecei a chamar o povo e todo mundo, aí todo mundo tentou socorrer ele. O adolescente chegou a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital da região, mas não resistiu após uma parada cardiorrespiratória. O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e depois liberado à família. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para todas as regiões do Brasil com Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Como é que fica o tempo nessa sexta-feira, que é o primeiro dia do mês de março, né? Isso mesmo. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, apesar do tempo quente e abafado, ainda tem previsão de chuva em grande parte do país. Só de olhar aqui no mapa dá para ver que essa chuvarada continua mais volumosa em grande parte da região norte e também do nordeste, por conta da zona de convergência intertropical que é responsável por levar umidade para essas regiões. Agora, lá no sul do país, ainda chove forte no Paraná e em pontos de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, essa chuvarada começa a perder força a partir de amanhã. Já no sudeste, tempo quente, abafado e com previsão de chuva no período da tarde. Olha, no Rio de Janeiro, a máxima pode chegar aos 34 graus, em Belo Horizonte, 31 e em Vitória, no Espírito Santo, 34 graus. Em São Paulo não muda muita coisa, tempo abafado e com chuva a qualquer hora do dia, como aconteceu hoje em algumas regiões. Olha, os termômetros podem chegar aos 29 graus amanhã, 26 graus no sábado e
e 29 graus de novo no domingo. Falando de temperaturas em outras regiões do país, no Nordeste a máxima pode chegar aos 33 graus em Salvador, na região Norte 30 graus em Manaus e no Centro-Oeste pode chegar aos 37 graus em Cuiabá, com previsão de chuva no período da tarde, viu? Augusto, Amanda? Nossa, 37 graus já me deu até um calor, viu, Igor? Obrigada, querida. Igor. Até amanhã. Olha, aumentou o consumo nos lares brasileiros no mês de janeiro. Dona Neuza voltou a comprar mais carne para a família. É que o preço caiu 2% em janeiro. Eu sempre que venho aqui eu procuro levar alguma coisa. A gente sempre tem que deixar congelado, né? Para aproveitar o tempo. E o preço também? E o preço, com certeza. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Supermercados, o consumo nos lares cresceu pouco mais de 1% em janeiro, se comparado com o mesmo período de 2023. E para a Páscoa, a expectativa é de que as compras aumentem de 13% a 15% em comparação com o ano passado. Já foi muito expressivo em 2023. E em função até do trabalho de antecipação, de colocar esses produtos antes e oferecer para o consumidor, as indústrias também trouxeram muitas novidades, muitos brindes, e isso então incentiva mais o consumo. Ainda segundo a Abras, a cebola teve queda de 5,57% em janeiro e a farinha de trigo 1,78%. Por outro lado, os preços da batata, do feijão e do ovo ficaram mais salgados no período, e isso influenciou o preço da cesta básica, que saltou de R$ 722,57 para R$ 732,69, uma alta de 1,40% na média nacional. O jeito é pesquisar para economizar. Hoje ele tem a opção de procurar a melhor oferta, ora através do e-commerce, ora através de oferta na loja que ele está acostumado a frequentar. O Brasil registrou a menor taxa de desemprego em 9 anos no trimestre encerrado em janeiro. O número mostra estabilidade em relação ao período anterior. Em um ano, quase 2 milhões de trabalhadores conseguiram um emprego. Janiel é vendedor e ficou 4 meses desempregado. No final do ano passado, ele deixou o currículo nesta loja de Belo Horizonte e foi contratado. Eu já vim com experiência, entendeu? Então eu não tive aquela questão de insegurança com mercadoria. A empresa precisa de mais funcionários, mas a gerente enfrenta dificuldades no processo de seleção. A gente procurou, até colocamos funcionários, mas não tinha o perfil, outros não quiseram. Entre novembro do ano passado e janeiro deste ano, o Brasil registrou a menor taxa de desemprego desde 2015, 7,6%. Com isso, a população ocupada do país superou a marca de 100 milhões de trabalhadores. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, divulgada hoje pelo IBGE. Na comparação com o trimestre encerrado em janeiro de 2023, o índice de desemprego caiu 0,7%. Mesmo assim, 8 milhões e 300 mil pessoas estão desempregadas. É bom sempre observar que nesse momento a gente tem uma taxa de desemprego baixa também porque tem menos gente procurando emprego, isso vem acontecendo desde 2022. Mas é um resultado positivo, ele mantém essa tendência que a gente vem observando desde o final do ano passado. Em um ano, quase 2 milhões de trabalhadores conseguiram emprego. Entre os setores que mais contrataram nos últimos meses estão o de transporte de cargas, armazenagem, atividades imobiliárias e administrativas. Em Minas Gerais, o Cine, Sistema Nacional de Emprego, está com mais de 12 mil oportunidades de trabalho. Alimentador de linha de produção, caminhoneiro, vendedor, balconista. Esta rede de supermercado da capital mineira inaugurou 4 lojas nos últimos meses e contratou 500 funcionários. E outras 300 vagas estão abertas. A grande maioria, oferecendo aí oportunidades de emprego para quem está ingressando, primeiro emprego, não exigimos experiências, No setor privado, o número de trabalhadores empregados com carteira assinada chegou a 38 milhões, alta de 3% em 2023. Isso também a gente tem observado quando a gente vê que a renda média também subiu nesse trimestre. Então é favorável porque isso traz um maior poder de compra para as pessoas, para os trabalhadores brasileiros. No Nordeste, o estado de Pernambuco também vive uma explosão nos casos de dengue. Dores no corpo e atrás dos olhos, manchas na pele, náusea, febre. Sintomas clássicos da dengue que Anderson começou a sentir no último domingo. Muita dor no corpo,
Recebi ainda atestado ainda, mas tenho que voltar e eu continuo doendo muito as juntas dos dedos. E a cabeça ainda continua doendo ainda, um enxaqueco com as dores na cabeça ainda, os olhos ainda continuam ardendo, por isso eu estou de óculos escuros ainda, para dar uma amenizada. Casos como esse têm aumentado no estado. Em uma semana, Pernambuco registrou o aumento de 84,7% no número de casos prováveis de dengue, segundo a Secretaria de Saúde. A orientação é que nos primeiros sintomas as pessoas busquem a unidade mais próxima de casa. Quem tiver a unidade de saúde da família, procure, porque é muito bom que você tenha esse tipo de acompanhamento. Principalmente, inclusive, para quem está tendo pela segunda vez a dengue, por exemplo, que é quando você tem um risco maior. E isso é importante porque a dengue é uma doença que escala muito rápido. Ela é uma doença que evolui muito rápido, de um caso leve para um caso grave. No total, foram 2.599 casos confirmados e prováveis este ano. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, este número é 201% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Em Pernambuco, há suspeita de 6 mortes por dengue esse ano. As cidades de Araçoiaba e Chã de Alegria estão com alta incidência de casos de dengue. As duas localidades apresentam mais de 300 casos da doença por 100 mil habitantes. A gente fica no alerta, a gente fica acompanhando, porque é extremamente importante que a gente tenha esse acompanhamento para desencadear ações que sejam efetivas para evitar que a gente chegue nessas situações. Porque se a gente não cuidar desses focos, é o que a gente pede à população. Cuide desses focos, elimine esses focos, porque esse mosquito ele se adapta muito fácil. Está chegando o período de chuva aí, que é um período bem complicado. E o Brasil já ultrapassou a marca de 1 milhão de casos de dengue. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o país tem hoje 1.017.278 casos prováveis de dengue e 214 mortes confirmadas. Outros 687 óbitos estão sendo investigados. E o Ministério da Saúde antecipou a campanha nacional de vacinação contra a gripe para o dia 25 de março, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tradicionalmente, a vacinação acontece nos meses de abril e maio, mas foi antecipada por causa do aumento da circulação dos vírus respiratórios. A estimativa é que 75 milhões de pessoas sejam vacinadas. Por questões climáticas, a região norte é a única que não entra na campanha. Por lá, a imunização foi feita entre novembro e dezembro do ano passado. O Brasil aposta nos minerais como parte do projeto de transição energética. Na semana que vem, o BNDES lançará um fundo de investimentos para impulsionar o setor. O fundo, que será lançado no próximo dia 3 no Canadá, terá foco no estudo do aproveitamento dos minerais produzidos no Brasil. O BNDES vai contribuir com 250 milhões de reais, o equivalente a 25% do orçamento de 1 bilhão. Investidores nacionais e estrangeiros serão captados para participar do fundo. Segundo o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do banco, José Luiz Gordon, a iniciativa pode dar uma nova posição ao Brasil diante da demanda mundial por energia limpa. O Brasil pode liderar a agenda de transição energética, desenvolvendo tecnologia. Agora, para a transição energética, você precisa de minerais críticos. Eles são a base para você pensar e desenvolver tecnologias, aerogerador, para energia eólica, baterias, células fotovoltaicas, você precisa desses minerais críticos. O Brasil está entre os líderes na produção de alguns dos minerais considerados estratégicos. É o maior produtor de nióbio, o segundo maior de ferro, magnesita e tântalo, o terceiro de bauxita e o quarto maior em vanádio. Mas apesar de ter grandes reservas, o Brasil ainda precisa pesquisar mais esses minerais e onde eles podem ser localizados. O fundo vai apoiar projetos de pequenas e médias empresas que podem contribuir com essa pesquisa e com a agenda da transição energética. É exatamente essa a função do fundo, poder incentivar os bons projetos de pequenas empresas, médias empresas, para achar esses minérios, para levar para a transição energética, que é uma prioridade do governo do presidente Lula, ter uma indústria mais forte ligada à transição energética, onde o Brasil pode liderar essa agenda. Na prática, a expectativa é que a iniciativa gere mais investimentos no Brasil. Que o Brasil vai poder entrar cada vez mais forte na agenda de transição energética, seja com baterias, seja na parte mesmo de veículos, né, ou ônibus, né, elétricos ou híbridos que precisam de baterias, seja na parte de gerador, né, a parte de solar
ou a parte de energia eólica, onde o Brasil tem um potencial, tem uma indústria desenvolvida, pode agregar mais valor, pode ganhar competitividade e com isso significa também uma coisa muito importante. Emprego sendo gerado no Brasil, renda sendo gerada no Brasil, uma indústria mais forte e é isso que o governo do presidente Lula está procurando fazer. O consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos venceu o leilão para administrar o trem que vai ligar São Paulo a Campinas, no interior do estado, com uma viagem aproximada de 1 hora e 4 minutos. O grupo empresarial foi o único credenciado no leilão. Além do trem intercidades, o consórcio também vai operar um trem intermetropolitano em Jundiaí, Louveira, Vinhedo e Valinhos e realizar obras de melhorias na linha 7 Rubi. O trem São Paulo-Campinas tem investimento estimado em 14 bilhões de reais. A concessão de 30 anos será uma parceria público-privada. A obra é uma promessa antiga, mas dessa vez foi colocada como uma das prioridades do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele esteve no leilão que aconteceu na sede da Bolsa de Valores de São Paulo. Um projeto muito relevante em termos de mobilidade. As pessoas vão poder trabalhar tranquilamente em Campinas, morar em Campinas, morar em Jundiaí, trabalhar em São Paulo ou vice-versa. E abre um ciclo de novos investimentos ferroviários, abre um ciclo de novos projetos de infraestrutura ferroviária, de transporte de passageiros. O governador de São Paulo brincou sobre o outro leilão, o do Rodoanel, quando derrubou o símbolo da B3 durante as marteladas. Eu tenho uma competição com o seu Osni. Há muito tempo a gente vem igual gato e rato. Quebra a base, ele bota um anel metálico aqui, quebra o martelo, ele reforça o martelo. Ele fez o martelo agora, quem quebra? Mais forte que o martelo do Thor. O projeto do trem intercidades está previsto no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Segundo o edital, o preço máximo da passagem do trem intercidades será de R$ 64 e o preço médio deve ficar em R$ 50. Terminou agora há pouco o encontro de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 em São Paulo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que houve avanços importantes em se buscar justiça tributária no mundo, mas o impasse no tema geopolítico relacionado à guerra na Ucrânia continua. O encontro terminou sem um comunicado conjunto. Nós havíamos nutrido a esperança de que temas mais sensíveis relativos à geopolítica fossem debatidos exclusivamente no track diplomático, na reunião dos Sherpas, né? Nós imaginávamos que essa divisão de trabalho pudesse acontecer. Mas como não se chegou, na reunião da semana passada no Rio de Janeiro, a uma redação comum, isso acabou contaminando o estabelecimento de um consenso na nossa. Não obstante isso, eu reforço, no que diz respeito aos temas afeitos ao nosso grupo, à nossa track, nós chegamos a uma redação absolutamente consensual sobre os temas de natureza eminentemente econômica. No segundo dia da reunião, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propôs uma ação global conjunta para tributar os super ricos. Haddad reforçou que a taxação de grandes fortunas é tema-chave para avançar na cooperação tributária internacional e no desenvolvimento sustentável do planeta. O ministro, que ontem participou de forma remota, compareceu ao evento depois de testar negativo para a Covid-19. Apesar dos avanços recentes, é um fato inquestionável que os bilionários do mundo continuam evadindo nossos sistemas tributários por meio de uma série de estratégias. O mais recente relatório do EU Tax Observatory sobre evasão fiscal demonstrou que bilionários pagam uma alíquota efetiva de impostos equivalente a entre 0,5% de sua riqueza. Colegas, eu sinceramente me pergunto como nós, ministros da Fazenda do G20, permitimos que uma situação como essa continue.
Com o Brasil na presidência do G20 até novembro, Haddad também disse que o país vai construir uma declaração sobre tributação internacional até uma nova reunião ministerial em julho e afirmou que para alcançar soluções efetivas é necessária a cooperação global contra a evasão fiscal de bilionários. Se unirmos esforços e levarmos em conta as pesquisas mais avançadas na área, podemos continuar avançando em nossa cooperação tributária internacional e diminuindo as oportunidades para que um pequeno número de bilionários continue tirando proveito de buracos em nosso sistema tributário para não pagar sua justa contribuição. Convidado pelo ministro Fernando Haddad, o economista e diretor do European Tax Observatory, Gabriel Zucman, detalhou a proposta de taxação com alíquota mínima de 2% sobre a riqueza de bilionários. Podemos dizer, por exemplo, que parte das receitas poderiam ir para os países onde os bilionários vivem ou viveram durante alguns anos, porque, afinal, eles podem ter se beneficiado dos ativos daquele país, de suas construções ou de sua indústria, por exemplo. Os países membros do G20 representam 2/3 da população mundial, 85% do PIB global e 75% do comércio internacional. O diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Piketty, reforçou a importância do combate à inflação. Disse que os países do grupo estão nesse caminho, mas que a luta ainda não está ganha. Isso é fundamental. Não só, eu enfatizo, para uma questão de estabilidade macroeconômica que é necessária, mas voltando à questão da preocupação com a questão de desigualdade. O pior elemento mais perverso ao longo do tempo para a população menos favorecida é a inflação. O miliciano conhecido como Pet, que é um dos comparsas de Zinho, foi preso hoje por agentes da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Ele estava foragido desde outubro do ano passado, quando deixou a cadeia, mesmo tendo um mandado de prisão em aberto. Segundo o Ministério Público, ele foi solto por um erro de comunicação. As investigações apontam que Pet está ligado às disputas por territórios entre os grupos da Zona Oeste do Rio e que ele negociava e comprava armas para a milícia. Hoje é dia 29 de fevereiro, né? Uma raridade. Isso porque é um ano bissexto. Mas você sabe por que a cada 4 anos o calendário ganha um dia a mais? Não é todo ano que a Thalita vê o dia que nasceu no calendário. Isso porque foi no dia 29 de fevereiro, em um ano bissexto. Todo ano, principalmente meus amigos, assim, fica todo mundo sempre no dilema. Ai, eu te dou parabéns que dia? Você prefere 28 ou 1º de março? E aí é sempre uma discussão de qual dia é mais certo. Mas, na verdade, não tem dia certo, né? O dia certo é só de 4 em 4 anos, então o que muda é finalmente ter um dia para chamar de meu. E o dia é quase só dela mesmo. A chance de alguém nascer nesta data é uma em 1461. Antigamente, quem nascia em 29 de fevereiro podia alterar a data do nascimento. Mas em 2012, uma lei federal determinou que a data real seja registrada, tornando a mudança um crime. O que define um ano em nosso calendário civil é o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. Esse movimento, que se chama translação, dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. Somando essas horas que sobram em 4 anos, teremos 24 horas extras. E esse dia extra é adicionado no fim do mês mais curto e vira 29 de fevereiro. Pode parecer besteira, mas não compensar estas horas a cada 4 anos seria um problemão. Bem lá do tempo de Júlio César, anos 40 antes de Cristo, e eles já tinham percebido isso, que não dava para fazer assim o ano com 365 dias. E eles percebiam como? Pela mudança das estações. E essas estações são muito importantes porque rege a agricultura, turismo, as férias, muita coisa que a gente não pensa são regidas pela estação do ano, mesmo que não seja, naquela localidade, a agricultura principal, a atividade econômica. E isso não mudou muito com o tempo. Hoje a economia também é impactada pelo dia a mais no ano. Um dia a mais de produção, um dia a mais de vendas, um dia a mais para o comércio,
conseguir aumentar os seus resultados e um dia a mais para os consumidores também gastarem dinheiro. Os consumidores, você ter um dia a mais de dispêndio, sob certo sentido, pode até ser negativo para os trabalhadores que também precisarão ter força de trabalho, posto que esse dia não é remunerado a mais. A Gabriela está completando hoje 36 anos, 9 considerando apenas os anos bissextos. E a partir de agora, decidiu fazer a própria contagem. Em 2028 eu não vou 40 não, como eu não tenho aniversário, em 2028 eu faço 37 anos. Ah, maravilha, truque bom. Também devia ter usado gostei, isso. Vou adotar isso aí. E olha, hoje também é um dia importante porque é um dos ritmos mais brasileiros, o chorinho, se tornou patrimônio cultural imaterial do Brasil. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com Tony Vendramini. Tony, conta pra gente onde você está. Tá ouvindo uma boa música, pelo visto. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, eu estou na Casa do Choro, aqui no centro do Rio de Janeiro, um lugar onde esse ritmo genuinamente brasileiro é cultuado. E agora ele é também patrimônio cultural e material do Brasil. Olha só, eu vou pedir para o cinegrafista Júlio Tabelli mostrar aqui os músicos. Vou deixar vocês curtirem um pouquinho do som antes de contar essa história. Foram a própria Casa do Choro aqui do Rio e o Clube do Choro de Brasília que pediram esse reconhecimento que foi concedido na última reunião ordinária do IPHAN. Com isso, o órgão e os detentores do bem cultural agora vão desenvolver políticas para a salvaguarda do choro com programas e cursos em escolas públicas, promoções de rodas de choro e editais para aquisição de instrumentos, entre outras ações. O ritmo tem DNA carioca. O primeiro registro do choro é por volta de 1870, quando Joaquim Calado lançou a música Flor Amorosa no Rio de Janeiro. E até hoje é realmente um gênero muito cultuado por aqui. Depois disso, nomes como Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha se consagraram também no choro. Eu vou ficando por aqui, mas claro que eu vou deixar vocês um pouquinho aqui com os músicos para vocês poderem curtir o choro nesse dia tão importante. Amanda, Augusto. Perfeito, Tony Vendramini, direto do Rio de Janeiro, mostrando o chorinho brasileiro pra gente. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite. Boa noite, até amanhã, 7h15, esperamos por você. Até lá.